E quando muita coisa sempre estava no hype, né, como se diz hoje, na época, nas revistas, apareciam várias vezes, com várias matérias, vários detalhes que você não via numa revista, você via na outra. A Herói estava assim também, trazendo mais uma vez o Harrison Ford entrevistando ele, no caso já uma entrevista na íntegra, né? Falando também de Witchblade, Al Griffith, Bandolero e cinema especial. Depois da vinheta vamos ver o que tinha mais de novidade ali, né? Na Herói 128. Vamos lá então, vamos que vamos. Sejam bem-vindos aqui, mais uma vez, do canal do Sensei Otaku Nerd Forever, hein, gente? Falando do que a gente gosta de tudo um pouco, daquela época até hoje, né? Pode vir quente que a Herói tá fervendo. Editorial do Marcelo Del Clivo, justamente pelo conteúdo que a revista ela apresentou, né, com tanta novidade. Aqui do lado, a maravilhosa Lara, ok? Lara Maravilha, a heroína de Tomb Raider, retorna com 2 games e mais um filme. Caramba, aqui eles falaram sobre um filme, né, um live action que estava para sair, né, com a menina que fez o filme do Austin Powers, o nome dela aqui, ó, Liz Hurley. Só que, bem vendo, gente, quem fez os filmes ali de Lara Croft, Tomb Raider, foi a linda, maravilhosa Angelina Jolie, né? Que, de tudo um pouco, né, gente, caracterizando, descaracterizando, fez sucesso o filme dela encarnando a Lara. Foi legal pra caramba. Tem as ressalvas sempre, né, cara? Mas valeu a diversão. E aqui, ó, Super Agenda de Lançamentos 97. Caramba, mostrando aqui já alguns filmes com datas e tudo mais, ó. Quinto Elemento, Pacificador, Mortal Kombat Annihilation, que seria a Aniquilação, o Chacal, Bruce Willis e o Richard Gere, que depois saiu até série, né? Vocês devem ter assistido, não sei, mas vale a série principalmente, tá? Pânico 2, ó, aqui a Neve Campbell mais uma vez. Flubber, de Robin Williams, um filme da Disney, um remake de um filme, não lembro, mas era Disney também, justamente contando aqui mais uma geleca com os efeitos especiais bem melhores, logicamente, do que a antecessora, mas muito divertido. 007, O Amanhã Nunca Morre, o Tomorrow Never Die, onde tem a Terry Hatch, a Michelle Yeoh. 26/11 marcando aqui, ó, Aliens 4. 7/11 Starship Troopers, né, o Tropas Estelares. O Advogado do Diabo, dia 17/10, aqui no Faz em outubro. 7 anos no Tibete, com o Brad Pitt. E aqui mostrando também sobre Perdidos no Espaço, do William Hurt, o Gary Oldman, Mimi Roger, o Matt LeBlanc, de Friends. E elenco, tem a menina também lá, a Cláudia, que era do quinteto, Party of Five, nessa versão do filme, né, da série Perdidos no Espaço, tão saudosa. E aqui, gente, uma Sindel, tá? Que até ficou bonita, mas nossa, eita filme, viu? Na parte da TV, os sucessores de Michael e Kit, o novo time Super Máquina. Cara, eu não cheguei a ver essa série, né, Team Knight Rider, mas tinha saído uma série com o que diria ele ser filho do Michael Knight, né, um novo modelo e tudo mais. Passou até na Record. Era até legal assim, a série, não era ruim não. Mas desse formato que eles falaram que eu não lembro de ter assistido. 3 pontos foi a audiência alcançada por Jornada nas Estrelas da Nova Geração nos sábados, às 8h45 na Record. Nova temporada de Buffy, a Caça a Vampiros, fica adocicada. Nessa época que estava saindo a 2ª temporada, ó, tá? Esquecidos e Abandonados, futuro incerto para Whedon, Pitt e Kojiro. Aqui é sobre a Sato, na época Sato Company, né? Tinha os direitos para poder vender a exibição do Kojiro e do Whedon Pitt, mas as emissoras não ficaram interessadas, né? Então ela ficou meio assim, bem no armário, guardadas ali. Nunca vi, pelo menos assim. O Kojiro eu vi, não na TV, né? Mas a Whedon Pitt não vi. A série do Tarzan, As Épicas Aventuras do Homem Macaco, já aquela Épicas Aventuras, né? Não acompanhei muito também, nessa parte eu gostava mais do clássico. Não posso falar se é ruim,
Cartão vermelho para Goku. Nessa parte aqui foi quando tiraram Dragon Ball e Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né, da programação do SBT. Uma pena, viu? Aqui vem aí mais uma série de Biônicos. O ator Richard Anderson produz o seriado e volta a interpretar Oscar Goldman. Lee Major, o homem de 6 milhões de dólares, e Lindsay Wagner não devem aparecer na nova série. Aqui eu fico na dúvida se não era uma versão que tinha saído da Mulher Biônica, porque o filme, assim, eu realmente não vi. Tá? Do lado aqui nós temos o regresso das Guerreiras Mágicas agora em vídeo. Aqui era sobre os ovos, os 3 ovos das meninas, né? Contando aqui até mostrando que nessa versão elas eram da mesma escola, usam o mesmo uniforme. Na versão anime não, cada um era de uma escola diferente, né? O teor desses OVAs, Original Video Animation, eram bem mais sérios, os terrores, né, no caso, eram bem mais sérios, mas seguindo ali também o mesmo conceito do que a série mangá apresentava. Alguns designs de personagens diferentes, né, tal, e aqui a Esmeralda, Ricardo, a Umi, a Fu, todas as 3 aí, juntando aqui, que foi nesse OVA que eu vi o nome, que eu escutei o nome pela primeira vez, do robô, né, do mecha da Ricardo, lá no OVA falava Lexus, enquanto elas tinham o Windom e o Ceres. Muito bom, viu? Vale a pena. Aqui mais um especial que saiu em quadrinhos de Dragon Ball lá no Japão. Né? Aqui foi o Marcelo Del Greco que falou. Hitman e Starman, tá? 2 heróis da DC diferentes, e nota 10 chegam ao Brasil. São bem diferentes mesmo. O Starman bem viagem, o Hitman zoeira pra porra, velho. Nossa. O melhor das bancas aqui mostra do Spawn. Olha essa capa aqui o Al Simmons sem o rosto, né, todo deformado de Spawn, né, sem a máscara. E mostrando aqui mais, ó, do ADC vs Marvel Série 2, Superman, o Surfista Prateado, Shazam número 10 e White Cats número 11. Aqui nessa notícia, fábrica de quadrinhos. 4 artistas brasileiros que se descolaram no mercado americano dão um mole para os artistas de amanhã. É a fábrica de quadrinhos criada para promover e divulgar o estudo da história em quadrinho. Aí tem aqui o Roger Cruz, que já tinha trabalhado em X-Men e Youngblood, o Marcelo Campos, Liga da Justiça, Alta Voltagem, Quebra-Queixo, Máscara, Otávio Cariello, Exterminador e Raio Negro, e Rogério Vilela, Magic the Gathering, a versão quadrinho do Magic the Gathering do Doutor Estranho. Aí aqui mostrando, né, sobre que a partir do dia 10 de setembro, naquela época, estariam participando de encontros semanais com artistas iniciantes, desenhando todas as etapas da produção de história em quadrinho. Legal. Aí aqui com a agenda, né, do mês desde setembro até outubro, dando uma ideia ali, né, de como fazer a produção dos quadrinhos e tudo mais. Jornada nas Estrelas, primeiro contato. Picard e companhia voam solo, mas ficam devendo. Aqui, gente, falando sobre o filme 8, né, sobre o seu retorno de algumas coisas que aconteceram nesse filme em relação aos demais, aos seus antecessores. Mas uma coisa boa que dá para você verificar também, tem muita coisa ligada à série, então seria bom se você fosse assistir a Invasão Borg, que teve ali na acho que 3ª temporada da própria Nova Geração, para vocês entenderem mais o conceito de um dos maiores inimigos da Federação, né, que chegaram até raptar o Picard e assimilar ele também. Os episódios que ele é salvo pela tripulação, né, ao resgate, não vale a pena demais. Arquivo X chega a 2ª versão em card game. Ai que legal, cara, card game de Arquivo X. Como será que deveria ser a jogabilidade? Foram, no caso, 125 cartas aqui, ó. Nossa, para quem é colecionador e teve isso aqui em mãos, tá 7 chaves. Correio Herói, aqui mais uma vez o recado da Priscila. Estou muito contente com as cartas que recebi depois de começar a responder o Correio Galáctico. Muitos beijos para os gatos leitores da Herói. Enquanto o Elvis deixar, eu vou continuar dominando a seção das cartas. Aí nós temos aqui Conselheiro Lafayette de Minas Gerais, aqui, ó. Sobradinho, Distrito Federal, São Paulo, Bahia, Paraná, mais um aqui da Bahia também. Essa última aqui eu não vi de onde que era. Não falou. Um envelope desenho aqui da Sailor Júpiter, Alita, a Vampira, desenhada pelo André, do Distrito Federal.
E aqui, né, exclusividade herói, orgulhosamente apresenta uma entrevista com o maior herói do cinema, Harrison Ford. E aqui mais uma entrevista na íntegra, né, com outras informações da carreira dele. Naquela edição, no vídeo que eu fiz, que ele fala sobre Força Aérea 1, é exclusivo referente ali à produção do filme. Já aqui, né, um apanhado mais sobre ele, o astro do século, ator deu maior sorte, o camarada trabalhava com carpintaria, gente, olha pra você ver. Aqui falando sobre Indiana Jones, né, quando ele ia sair, realmente saiu, né, o que foi bacana também. Só que, né, vou contar com os demais filmes, cara, ficou muito abaixo, mas com muito efeito bacana, viu? A Witchblade, caramba, deusa dos quadrinhos ali, Dark Horse, cara, Dark Horse, teve série dela também. Aqui uns encontros dela com Spawn, com Darkness. Witchblade foi criada em 1995 e veio aqui no Brasil pela editora Globo, tá? Que também publicava Cyberforce e Strike Force. Infelizmente, a série live action, pra mim, não foi lá grande coisa, não. Eu acho muito porque tiveram que amenizar demais, principalmente o visual, né, gente? Pô. Eu lembro que a atriz que interpretou, ela fez até o filme O Alvo com Jean-Claude Van Damme. Menina bonita, nossa, ficou assim, o visual dela bem bacana. As histórias em vista em relação aos quadrinhos, bem abaixo. Tinha umas coisas legais, né? Mas no geral, acho que é muito por causa de ter amenizado demais o visual para a série. E entendemos perfeitamente por quê, né? Mas sabe como é que é? Yu Yu Hakusho, Toguro. No passado eles foram grandes amigos, mas agora são grandes inimigos. Toguro versus Genkai. Aqui trazendo mais de curiosidade de Yu Yu Hakusho, referente à história, né, do Toguro e da Genkai antes, né, quando eles eram do mesmo time, eles lutavam no Torneio das Trevas, até mesmo para evitar que o mundo fosse tomado, né, e tudo mais. Tem o nome dele aqui, ó, o Toto, o nome do Toguro, porque Toguro é bem um sobrenome, eles são chamados de irmãos Toguro. O N, que é o mais velho, olha pra você ver, né, cara? O mais velho, que ficava sempre no ombro e é um metamorfo. E o Toguro, com o seu golpe de explosão muscular, né, aquela capacidade toda que ele tinha de trabalhar seus poderes em níveis adequados ao seu desejo, né, vamos dizer assim. Então aqui falando do primeiro encontro que ele teve com o Yusuke, né, que foi justamente ali na invasão da mansão Tarukani, quando eles vão salvar a Yukina, quando mostra ali um pouco sobre os empresários ali, né, dentre eles o grande Sakio. O Sakio é que tinha realmente ali um compromisso, um contrato ali com o Toguro. Afinal de contas, o time Toguro era o time financiado pelo Sakio. Tinha uma visão muito parecida, né? O Sakio bem um agente do caos e tinha dinheiro para isso, viu? Nossa. E muitos outros demais ali também sem escrúpulo nenhum, que financiava vários times. Isso aí nós vimos no Torneio das Trevas. Mostrando também aqui, ó, sobre um novo combate. Vamos pegar nessa parte aqui primeiro, é quando o Toguro aparece novamente na frente do Yusuke, lá na cidade, né, e o intima, junto com o Coabra, o Riei e o Kurama, ao Torneio das Trevas. Ali ele mostrando um pouco mais do seu poder. Né. Sobre a morte de Genkai, a Genkai ela passa a esfera de energia da doutrina Leiko Hadouken para o Yusuke. E como já tinha passado, né, o Toguro fala que ela não tinha mais necessidade para ele, nada, nenhuma utilidade, e a mata. Mesmo ela usando, né, o reflexo demoníaco Leiko, mas não conseguiu parar. Matou ela, o Yusuke ficou daquele jeito, né? Mas nesse período ele teve que também lidar com essa grande quantidade de energia que a Genkai passou para ele, para poder ter condição de se vingar do Toguro. E caramba, foi um lutão. A luta dos dois foi bem legal. Teve aqueles momentos ali maciotas, de muita conversa, muito diálogo, o Yusuke segurando, o Toguro provocando, mas no geral, cara, foi um porradão. Por um acaso, é só eu que reparei que na morte ali, ó, na forma do cadáver do Toguro, não ficou parecido ou igual de um certo Vegeta
na saga Majin Buu, não, gente, porque eu já falei que o Yusuke Urameshi, a galera do Yu Yu Hakusho ali, em muitos momentos apresentaram situações muito parecidas de Dragon Ball. Os grandes fãs de Yu Yu Hakusho não se endoidam quando eu falo isso, mas é verdade. Dentre eles vou falar para vocês: Mafuba, Mafukan. Qual que é a ideia deles aí? Outro, o grande Leigan que o Yusuke aprende. O grande Leigan não parece nada com o Kamehameha, né? Tá bom. Enfim, ele de cabelo comprido na saga final ali contra o Sensui, não remata nada também ao cabelo comprido, né, do Goku no nível 3, que no mundo real não durava muito tempo, e, né, essa versão do Yusuke foi justamente lá no Makai. Cara, assim, são referências, né, mas que estão ali, estão, viu? Para aproveitar, tem aqui algumas fichas e registros de lutas, né, mostrando aqui dele. Ele aqui sem óculos ficou bacana, com quem vê essa serenidade, né? Aí, por cargas d'água, quiseram mostrar a Koto, a juíza principal do Torneio das Trevas, a Julie, que pegou ali a segunda parte, né, do torneio, e a Luca, a deliciosa enfermeira que conseguiu lacrar as forças de Riei Genkai em sua enfermaria durante o Torneio das Trevas. Depois da competição, resolve seguir a carreira de cantora junto com a Koto. Ah, velho. Enfim, no caso aqui a Genkai também, a classificação dela como humana. Aqui a classificação do Toguro era humano, né, mas realiza o desejo de se transformar em uma entidade maligna. Os registros de lutas que a gente conhece da Genkai é justamente ali quando ela veio com o time Urameshi, né, sendo chamada ali de a Mascarada. Ela ajudou ali a libertar os lutadores do time do Dr. Ichigaki. Ela deu uma surra no Suzuki de Uraltog, fez uma luta assim bem, ela é muito superior, né, a Shishiwa Kamaru, ao próprio Suzuki também. Mas, né, cara, pegar o Toguro já era coisa ali para se resolver já há muito tempo. Afinal de contas, o tempo para Genkai, né, passou-se, enquanto pro Toguro, depois que ele adquiriu essa capacidade de se tornar uma entidade maligna, além de mantê-lo rejuvenescido, né, o poder dele era grandioso demais. Uma boa história deles aqui, mostrando o cara azul, o Bui mais uma vez, né. Millennium, guia de episódios aqui da primeira temporada, cara, que vale muito. Então você pode ver aqui, ó, o primeiro, piloto, Millennium, Guerrena, muito bom, tá? Parentesco de Sangue é um dos melhores também da temporada. Aberto para visitação, muito bom, sobre um cara que ele finge ser possível comprador das casas durante a visitação e consegue esconder-se em seu interior. Assim ele burla o sistema de segurança das residências e comete seus crimes sem ao menos arrombar a porta. Nossa, velho. 18º lugar foi a melhor colocação que o seriado ocupou entre os mais vistos nos Estados Unidos. Vale lembrar que Arquivo X levou cerca de 4 temporadas para figurar no top 20. Olha só, né? É aquela coisa, a série ela pode ser boa pra caramba, né? Mas pode não ter caído nas graças, né, da audiência, principalmente pelo seu conteúdo, seu teor e tal. Tem um grande assim, conjunto de fatores. Aqui mostrando sobre a editora Unicórnio Azul, lançando no Brasil o livro francês. Trata-se de uma adaptação do episódio piloto, escrito por Elizabeth Hand, com a base no roteiro de Chris Carter. Olha que bacana, tá? Chegando aqui até o episódio 22, Paper Dove, tá? Fechando a primeira temporada. Como eu disse já nos outros vídeos, teve 3 temporadas a série, que para quem gostava de mistério ali, uma boa investigação, um pouco de paranormalidade, né, e muito mais, cara, valia muito a pena assistir. Aí aqui nós temos tipo uma forma de cards, né, cara, do Frank Black, a Catherine, a Jordan e o Bob. O Bob, aqui no caso, é um policial, né, conhecido e aliado do Frank em muitos episódios. Um pouquinho mais da Cutelone, Marcelo Del Greco mostra como a androide mais sexy dos animes se tornou uma ingênua heroína. Aqui foi quando ela veio num formato mais light também, né? Ela veio de 72, um mangá criado pelo Gonagai. Gonagai fez Mazinger, fez a série Devilman, então dá pra imaginar. Grande Gonagai, pessoal, vamos pesquisar esse aí, porque o cara é sinistro, tá? Muito bom.
de material. E aqui mostrando a Cutter Honey Flash, né, vindo numa outra versão, já naquele período que já tinha acabado Sailor Moon e estava aí também, né, tomando conta da audiência lá no Japão, tá? Uma cyborg. E aqui mostrando os formatos, né, de Odalisca Honey, Lola Honey, a Hurricane Honey, Cowboy Honey e suas várias faces. Vale muito a pena assistir, tá? Não cheguei a ler o mangá, mas meus amigos que leram falaram que é muito bom também. E tem uma versão live action de Cutter Honey, ali 25, 24 episódios. Prepara, viu? É um tokusatsu zoeira pra caramba. E tem também seus filmes live action, tá? Cada um também explorando muito, além do lado ali aventureiro, né, porradeiro que ela tem, a sensualidade, né? Que a menina fica praticamente nua nas suas transformações. Mas enfim, cara, muita diversão, tá? Vale você dar aquela conferida se você não conhece sobre Cutter Honey até hoje, ok? Sempre bom assistir umas obras atemporais. Uma delas é assim, beleza? Batman, a Warner não marca bobeira com desenho animado e renova o visual do Homem-Morcego. Odair Braz Jr. assistiu a conferência de Bruce Timm em San Diego e conta tudo. Ali na Comic Con da época mostrando, né, a nova animação do Batman, né, que está um pouco mais parecido com o seu visual clássico. Realmente ganhou uns traços ali diferentes nas outras temporadas de Animated Series, apresentando aqui o Robin de... eu não lembro se ele era o Tim Drake ou era o Jason. A Bárbara, né, tanto que aqui já tem o Dick, né, como Asa Noturna. E aqui mostrando outros personagens clássicos também, como mostrando aqui a Era Venenosa, né, a Harley, o Rastejante e o Senhor Frio, que aqui também ficou no visual muito legal. Muito Patrick Stewart, cara. E olha aqui como é que estava o visual do Homem-Morcego. Já ali já estava um pouco diferente do próprio Animated Series da primeira temporada, né? Ficou bem estilizado. Eu gosto bastante da série, acredito que muitos fãs aqui já tenham assistido também, então com certeza a conferida, né, foi bem-vinda. No caso, coisa que aconteceu aqui que o Odair fez, muita gente consegue fazer hoje aqui nas Comic Cons no Brasil, quando tem o lançamento de várias séries, desenhos, em que eles têm seus estantes, seus painéis lá, mostrando com exclusividade, antes de sair assim para os streaming, né, vamos falar assim hoje, para os streaming e tudo mais, cinema, você tem ali em primeira mão, assistir alguns minutos ou um episódio, coisa assim, né, cara, justamente para você estar preparado para o que estava por vir. E Batman sempre vinha com coisa legal, e pelo menos a sua grande maioria. No Arquivo Herói nós trouxemos aqui o Bandoleiro, Griffith, gente. Griffith, que era ali do Youngblood. Não, ele estava ali White Cats. Caramba, depois houve a compra, né, de alguns personagens, teve compra da editora, acho que tinha criado ele veio para DC, tanto que ele participa de algumas sagas da DC, dentre elas o Flashpoint Paradox. Nos quadrinhos antes desses acontecimentos, ele chegou a ter encontros até mesmo com a Jean Grey de X-Men. Tá? Aqui ele mais uma vez, uma ficha técnica muito bom. Ele e o camarada, ele não é tipo assim metal, mano, ele não tem super força nem nada, sabe? O negócio dele é ser muito bom nos tiros, muito bom em luta corporal, estrategista também, né? Mas é bem dizer assim, humano, né, cara? Mas e daí? Batman também tá? Enfim, viu? Mais do lado aqui o Ken Masters, grande Ken na série de Street Fighter, e ele aqui também no longa. Não entendo essa coisa do visual do Ken ser ruivo. Vocês que jogaram Street Fighter ali, cara, lembram que o Ken era louro. Nas versões ali dos jogos o Ken era louro, ele me aparece ruivo, né? Na série Victory. Ok, where else? Tudo bem, não tem problema. Nessa versão do longa, ele é o que sofre a lavagem cerebral, né, pelo Bison, sai numa pancada com o Ryu, cara, enquanto o Bison ele só se delicia, né, com a cena. Aqui mostrando o quanto que ele era maior filhinho de papai, rico, mas o bicho não tinha frescura não, cara, muito pela filosofia, né, dele ter aprendido karatê com o mesmo mestre do Ryu. Algumas coisas ele se mantinha assim até numa integridade muito bacana, principalmente como
como lutador. Mas era metido também, tinha seus momentos de nariz empinado, às vezes tomava uma surra, um pau ali, ou era surpreendido por adversários, né? Mas ele ganhava, né, cara, muito assim a simpatia de alguns também. Ele fez uma luta bem legal com o Fei Long nos bastidores, quando eles estavam na China, lá com a Chun-Li e tudo mais, que ele usa até uma peruca, velho. Foi uma luta legal dos dois, viu? Tem uma luta boa dele com ele lutando com o T-Hawk. Exato, ele lutando com o T-Hawk no filme do longa-metragem. Uma aparição assim muito rápida, né, do T-Hawk. Tem a aparição rápida do T-Hawk, do DJ. O DJ se encontra até com Chun-Li e o Gaio no filme. Mas aqui mostrando o início, né? O Ken depois ele apareceu em outras versões também, tanto do Jaws quanto a animação. Teve uma versão lamentável no filme do Street Fighter, né? Aquele com o Van Damme, mas coisa que dá para esquecer. E por aí continua, né, velho? Para cada versão que sai de Street Fighter, o grande Ken, saudoso, tá lá, cara, firme e forte. É isso aí, fechando a revista número 128 da Herói Gold, daquele período, ok? Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo e continuamos contando, hein, pessoal? Tá chegando, tá chegando. O que tá chegando, Renato? Tá chegando o momento, cara, em que ela tem aquele ato, a Herói, mas ainda falta, ainda falta. Até esse ato, cara, estamos aqui comemorando os 30 anos da revista ali, beleza? Continue com a gente aí que vem aí muito mais. E não esqueçam de sempre conferir os shorts também que tá ali, ó, com muito mangá, livros, quadrinhos aí compartilhando com vocês. Tem muita coisa boa que vocês podem procurar por aí para ler que valem a pena. Até a próxima aí, galera. Valeu!